Exercício número 3. Crie uma estrutura para representar as coordenadas de um ponto no plano. Posições x e y. Em seguida, declare e leia do teclado dois pontos e exiba a distância entre eles. Considere a mesma fórmula do exercício anterior. Agora aqui, a gente vai trabalhar com estruturas. Quando a gente trabalha com as variáveis que a gente tinha até agora, elas são consideradas tipos primitivos e elas são as variáveis nativas da linguagem C. Então, elas têm algumas limitações, porque se eu tenho um dado heterogêneo, eu não consigo trabalhar com elas, porque, por exemplo, se eu criar uma matriz e eu declarar essa matriz do tipo inteira, eu não posso ter uma área de código, uma área de nome, uma área de salário, porque, olha, o código aqui seria um int, o nome seria um char, o salário seria um float. Então, eu não tenho como fazer uma matriz desse estilo, usando os tipos primitivos de C. Por isso que quando a gente precisa de um dado heterogêneo, como, por exemplo, um funcionário, a gente precisa de usar estrutura de dados. E essas estruturas de dados, elas são declaradas da seguinte forma, que é colocar struct, o nome da estrutura, e aqui dentro o que vai ter na minha estrutura de dados. Eu posso utilizar o typedef para poder renomear essa estrutura dentro do meu programa, mas como nesse exercício inicial aqui não é necessário, vamos apenas declarar. Declaramos então uma struct ponto, onde vamos ter dois floats, o float x e o float y. Aqui, então, a gente vai fazer o quê? Chamar a struct ponto. Chamando a struct ponto, eu declaro o ponto A e eu declaro o ponto B. Como o ponto A, dentro dele, ele vai ter a posição x e a posição y. O ponto B também. Como eu faço para acessar? Para acessar, eu pego e eu coloco um ponto, como está escrito aqui. Declaramos também um float resultado para que a gente faça as contas, né? Primeiramente, a gente já printa, né, para digitar as coordenadas do primeiro ponto, para o usuário digitar na seguinte formatação, e para digitar as coordenadas do segundo ponto. Percebam que é float, em todos os dois, eu faço um %f, endereço de memória, né, para acessar esse endereço de memória, ponto A, ponto X. Se eu quero acessar esse x aqui dentro, eu devo utilizar o ponto x. Se eu quero acessar o y, eu utilizo o ponto y. E assim eu armazeno esses dois valores aqui no ponto A e esses dois valores abaixo aqui no ponto B. Fora isso, então, a gente segue, né, fazendo o cálculo do resultado, que ele vai ser a raiz quadrada. Essas duas funções aqui, elas são funções que estão dentro da biblioteca math.h. Isso aqui significa raiz quadrada. Quando eu abro parênteses, ó, eu vou tirar a raiz quadrada de tudo que está aqui dentro, ou é a função de elevar, de fazer potências, né? No caso, aqui é uma potência ao quadrado, por isso que tem um 2 aqui na vírgula. E o que eu vou fazer, então? Ponto B, na parte dele dentro, x, menos o ponto A, x elevado ao quadrado, mais... Ou, novamente, que é a mesma função daqui, que é para elevar ao quadrado. Ponto B, y, menos ponto A, y. Fazendo isso, eu já calculo meu resultado e printo meu resultado utilizando duas casas decimais. A distância entre dois pontos A e B é 1,41. Um outro detalhe que a gente pode falar aqui também é que em exercícios desse tipo é muito comum a gente utilizar, ao invés de float, a gente utilizar declarações do tipo double, que é de ponto duplo, porque ela abrange um número maior dentro da nossa memória. Ela trabalha com precisão dupla.